E como nós já estamos fazendo desde o domingo passado, eu estou trazendo uma série sobre o cristão em meio a um mundo polarizado. Então nós estamos vendo esse contexto com base na Escritura, o que a Bíblia diz e fala sobre o nosso comportamento. E assim como eu fiz na semana passada, eu preciso apenas mostrar o caminho que nós vamos seguir. Então, quando eu falo de o cristão, eu estou me referindo especificamente ou exclusivamente àqueles que confessam a Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. Então, quando eu falo cristão aqui, não estou usando a terminologia do mundo, não é? Que pessoas que têm uma religião que fala de Jesus ou uma religião que faz coisas boas, então são cristãos. Não estou falando desse cristão, tá? Até porque nós vamos ver, já vimos no primeiro sermão da semana passada, e vamos ver hoje também no posterior, de que essa ideia cristã, ela não está, ou ela não pertence a qualquer tipo de religião boa, bacana, não é? e famosa, ou de respeito no Brasil. Então eu estou falando exclusivamente para aqueles ou daqueles que confessam a Cristo como único e exclusivo Salvador pessoal. Importante a gente lembrar disso. A segunda questão que a gente precisa deixar claro, né, que faz parte do nosso tema, é em meio a um mundo. Nós estamos nesse mundo, né, e nós vamos ver isso hoje. Nós estamos nesse mundo, fomos colocados neste mundo pelo próprio Deus e continuamos nela como salvos em Cristo Jesus, com uma missão bem específica, com a missão bem clara quanto a isso, não é? Então nós estamos neste mundo e, estando neste mundo, o comportamento cristão ele precisa ser claro também. Então não é só o nosso templo que tem um endereço, que tem um prédio, não é? Ou somente a nossa referência, que somos da Igreja Batista de Barra, que é suficiente. Nós vamos encontrar, e estamos trabalhando exatamente de que o comportamento cristão, ele é um comportamento específico, exclusivo, e que tem uma causa e uma razão específica de estar neste mundo. Tá? Então a gente precisa pensar nisso. E lembrando então de que estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos, por natureza, brasileiros, não é? Nacionalidade brasileira. Somos de cidades diferentes, não é? Quem é natural ou naturalizado em Barra é barrense. Quem é lá de Piritiba, como eu, piritibano, e aí a gente vai tendo essa nacionalidade. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos tornamos eleitos para morar ou para pertencer a um outro mundo, a uma outra cidade, que a Bíblia vai revelar que é o paraíso, que é o céu, que é a morada celestial. Então a gente precisa trazer todo esse pensamento, esse bojo aqui na cabeça da gente, quando a gente pensa nesse sentido e nesses sermões que eu estou aqui apresentando, tá? Então, na semana passada, eu falei sobre a questão de estar neste mundo e sermos, então, portadores do Evangelho. Então, a nossa luta neste mundo não é de acompanhar a polarização, direita e esquerda, que tem de um lado cunhos, né, de valores, né, inclusive valores que são cristãos e valores não cristãos, mas que na verdade traz muito mais um peso político do que eventualmente uma questão de sociedade, de cultura e tradição, essas coisas. Então tem muito mais um peso político. E nós não estamos aqui neste mundo, apesar de ter responsabilidade com este mundo, apesar de ter compromisso com a questão da política, no mínimo aí no sentido de votar, não é, da eleição, mas é importante a gente lembrar nesse contexto de que nós estamos aqui neste mundo como cristãos para portar
o Evangelho, ou seja, para a gente anunciar o Evangelho. E eu disse na semana passada, domingo anterior, de que portar o Evangelho é ensinar os valores do Evangelho, que não se resumem a salvação e a Cristo, e céu, e ao diabo, ao pecado e ao inferno. Mas a gente vai encontrar, e nós vimos lá em Lucas 3, falando sobre João Batista, que João Batista exortava o seu povo usando o Evangelho. Que o Evangelho aqui nada mais é do que a Escritura inteira, do Gênesis até o Apocalipse. Então, o nosso papel e a nossa razão de estar aqui neste mundo não é para nos associar nessa polarização, mas é na verdade anunciar o Evangelho. E talvez eu poderia aqui dizer com toda certeza de que nós somos uma polarização, mas uma polarização que traz a mensagem do Evangelho. Então nós temos, e nós vamos ver isso hoje, nós temos o mundo com seus sistemas e nós temos a igreja. Não deixam de ser dois polos, não deixam de ser dois movimentos que são totalmente distintos um do outro e até mesmo controversos em relação ao outro. Mas nós estamos aqui para portar o Evangelho. Não é para se associar a este mundo, mas é para mostrar a este mundo que já está no maligno, a este mundo que caminha e a tendência natural dele é de cada vez ser pior, mostrar o Evangelho. Que o Evangelho, naturalmente, pela sua própria natureza, ele aponta para a salvação, ele aponta para o resgate, ele aponta para o conserto, ele aponta para o ajuste, ele aponta para um mundo melhor. Não só aqui e agora, no sentido de ajuste do mundo, mas também aponta para um mundo futuro melhor, que é a morada celestial. Então, pensando a partir desse ponto, hoje nós vamos então ver, como tema do nosso sermão de hoje, que nós estamos no mundo amando e sendo odiados. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16 e 17. É o texto básico para nós hoje pensarmos o cristão em meio ao mundo polarizado, amando e sendo odiado. João 16. O texto que eu vou ler é longo, não é um tanto quanto extenso, mas eu não vou utilizar todo o texto, não vou usar todo o texto, eu vou apenas pontuar aquilo que nos interessa dentro do nosso tema e do objetivo desta série. Então, João capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 25 e vou entrar também lá no capítulo 17 em alguns textos, tá? Então você segue aí, por favor, a minha leitura. Eu vou ler pausadamente para a gente poder entender aí, e aí depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos retomar alguns textos para a gente então entender tudo. Então diz assim, iniciando em João 16, verso de número 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vinha a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creram agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições,
Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que sai de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Só até aí basta para a gente. Vamos entender o texto de maneira completa aqui. O que a gente encontra no capítulo 16 e no capítulo 17, o 16 fala da despedida de Jesus, quando Jesus anuncia os seus discípulos, e é praticamente mesmo a despedida, dizendo que eles não veriam mais a Cristo face a face, e ele estaria retornando para o Pai, e avisa a eles que eles iriam continuar neste mundo, e neste mundo eles teriam aflições. Neste mundo, e enquanto aqui estivessem, haveria dificuldades e labutas. E aí é interessante, lá o último verso do capítulo 16, de que Jesus avisa das aflições, mas Jesus faz um imperativo bem interessante no final. Ele diz assim: eu venci o mundo. Ele não diz que nós ou seus discípulos venceram o mundo. Jesus diz que o vencedor é Ele. E isso já começa a nos colocar no lugar difícil, mas no lugar claro da nossa missão e da nossa tarefa. Qual é? Nos mantermos no mundo de aflições, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor venceu, e nós estamos aqui neste mundo aguardando a sua segunda vinda. Então nós estamos aqui sujeitos aos problemas deste mundo. Em nós não há absolutamente nada que possamos fazer para vencer e superar o mundo. O texto de Romanos que nós lemos aqui durante o culto, ele diz então de que nós temos vitória, né? E é um texto muito usado de Romanos 8,
diz que nós temos vitória ou que não há nenhuma condenação sobre nós, mas não se refere às aflições deste mundo. Aquele texto se refere que nós somos vitoriosos e de que nós somos vencedores no sentido da perdição, no sentido de ter ou ainda estar debaixo da condenação divina. Então, a vitória que nós temos e que nós já somos mais do que vencedores é com relação ao pecado, é com relação à destruição e à condenação eterna. Ponto. Mas nós não vencemos as doenças, nós não vencemos os conflitos deste mundo, nós não vencemos a morte, nós não temos absolutamente nenhum poder ou não estamos acima de qualquer dano que ainda está neste mundo. Então a vitória declarada é do Senhor Jesus Cristo, ponto. Mas nós ficamos aqui, e isso talvez dê um nó na cabeça, porque a ideia é mais ou menos assim, que o nosso Senhor, nosso Salvador está glorificado, está no céu, e nós ficamos aqui no sofrimento. Mas é exatamente isso. E por que nós ficamos aqui? E aí é interessante que o capítulo 17 já começa a apontar por que nós ficamos aqui. E aí Jesus começa então dizendo ao Pai: glorifica a mim como eu glorifico a ti, devolve para mim a glória que eu tinha antes de vir a este mundo, não é? E aí a gente vai ver que o pedido de Jesus é que Jesus deixe o mundo, não é? Saia do mundo glorificado, e ele então assuma a condição de volta de ser Deus, de não estar mais limitado, restrito aos limites humanos, mas que agora, sendo resgatado por Deus nos céus, ele assuma definitivamente 100% a sua humanidade. Então lá no céu, Cristo está glorificado, e ele não é mais um homem que precisa de comer, que precisa dormir, que precisa descansar. Então é Cristo voltando a ser Deus, ou somente Deus. É o que Jesus ora e pede. E por que Jesus então pede isso? Aí vem a coisa sensacional que aparece aqui na missão da igreja, e que nós estamos aqui por isso. Aí Jesus então começa dizendo: sabe por que eu quero voltar e eu estou voltando à glória de Deus, ou a ser glorificado como Deus? Porque aqui no mundo o Senhor me enviou discípulos, o Senhor me enviou apóstolos. E desde aquela época do Novo Testamento, e aqui você vai entender porque eu disse aqui nas quartas-feiras que nós somos uma igreja apostólica, Deus trouxe homens, os apóstolos, até Cristo, e como ele mesmo disse, só se perdeu um, porque era o filho da perdição, e a escritura tinha que se cumprir, desde o Antigo Testamento, que fala que alguém iria trair a Jesus. Mas aqueles 11 homens, eles continuam o ministério de Cristo, e Cristo diz assim: eu vou para junto de ti, e aqueles que o Senhor me deu, que eu treinei, que eu preparei, eles continuam a missão que o Senhor me deu aqui neste mundo. Neste mundo de sofrimento, de dor, neste mundo entregue ao maligno, como João diz na sua carta, lá na primeira carta, no capítulo 4, o mundo que já está no maligno, dominado pelo maligno, que vai só piorar cada vez mais, o Senhor me deu homens, discípulos, e eles vão continuar a missão que o Senhor me deu e que agora eu dou a eles também. O que Jesus faz aqui é exatamente recitar como termina o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Ele ressuscita, aparece os seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Só que aqui Jesus faz, no capítulo 17, como uma oração. Ele busca a presença de Deus em oração, e a oração mais longa de toda a Bíblia é essa oração aqui do capítulo 17 de João. E ele ora então dizendo de que ele recebeu discípulos, preparou os discípulos e agora envia esses discípulos para cumprir a sua missão. E a oração ainda vem dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aqui a gente já precisa entender algumas palavras aqui para a gente compreender. A expressão de Jesus aqui, que não os tire do mundo, a ideia de mundo aqui, ela é bem abrangente na Bíblia. É a palavra cosmos.
Só para você ter ideia o quanto essa palavra ela é importante na Bíblia, e especificamente aqui nesse texto, só no Evangelho de João, ela é repetida cerca de 48 vezes. Só no Evangelho de João. Só aqui no capítulo 17, ela é repetida 18 vezes. Ou seja, na oração de Jesus, Jesus usa a expressão de mundo 18 vezes. E esse mundo que aparece aqui, ou a expressão cosmos que aparece aqui, ela pode ter muitos sentidos. Entre eles está o mundo ou o lugar da habitação dos seres vivos. Cosmo pode ser uma parte da humanidade, por exemplo, os salvos. Pode ser usado a ideia de mundo, o mundo dos salvos, não é só para a gente entender, mas às vezes João se refere ao mundo como se referindo à parte dos que são salvos ou das pessoas salvas, e às vezes ele também faz a mesma coisa com relação aos perdidos. Por exemplo, João 3,16, que é um texto muito conhecido nosso. Quando João diz assim, porque Deus amou ao mundo, a ideia de João, quando ele pensa em mundo, é daqueles que estão perdidos. Então, por exemplo, só para a gente entender onde eu quero chegar, João 3,16, ele não tem mais uma validade, ou não se dirige mais a mim, por exemplo, que já estou salvo. Porque Deus amou o mundo, aquele mundo, os perdidos. Eu não estou mais perdido. Eu sou um cristão em meio a um mundo polarizado. Então eu não estou mais perdido. João 3,16 não tem validade, ou não faz referência a mim. É melhor dizer isso. Não faz referência a mim, mas faz referência àqueles que ainda não reconheceram, professaram, assumiram a Jesus Cristo como único e exclusivo e suficiente Salvador pessoal. Então você vai ver no Evangelho de João que a palavra cosmo, ela vai se aplicar a contexto. E pode ser de maneira geral ou de maneira mais restrita, não é? Então quando Jesus ora aqui e diz assim, não os peço que os tire do mundo, está falando que não quer que Deus nos tire do mundo aonde nós temos uma missão de pregar o Evangelho. Que a proposta de Deus, de Cristo na sua oração é a seguinte: o Senhor está me resgatando, me glorificando, mas deixe-os aqui ainda. Eu cumpri a minha missão, estou voltando para o Pai, mas eles estão continuando a missão que o Senhor me entregou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então eles continuam aqui ainda. Então eu peço ao Senhor que os deixe neste mundo para cumprir a missão, mas que os livre do mal. Qual mal? É o mal deste mundo. E qual é o mal deste mundo? E aí a gente vai encontrar João também usando a linguagem de mundo aqui para falar de sistema de mundo, para falar sobre o que é este mundo terrestre. E aí então você vai encontrar Jesus orando pelos seus discípulos e pedindo a Deus que os livre do sistema do mundo. E aí vem o porquê eu estou usando esse texto para falar de um cristão em um mundo polarizado. Porque o mundo está se dividindo de alguma maneira, direita, esquerda. O mundo está se dividindo entre aqueles que são honestos e são desonestos. O mundo está se dividindo cada vez mais, não é? E agora a gente tem essa coisa de gênero, estamos se dividindo do gênero que Deus criou para o terceiro gênero, ou terceiro sexo, não é? E o mundo vai se polarizando, criando pontas extremos, inversos um ao outro. Isso é polarização. E a igreja, os cristãos estão exatamente neste mundo polarizado. Então quando Jesus ora, Jesus diz assim, olha, os livre para que eles não se metam nessas coisas erradas de mundo. Para que eles não entrem no mundo, no sistema de mundo e sejam corrompidos, sejam destruídos. O que a gente vai encontrar aqui é um Senhor que nos deixa neste mundo, mundo de aflição, o mundo diante do qual Ele venceu, mas Ele nos deixa neste mundo para cumprir a missão, mas guardado de nos perdermos, guardados de não nos tornarmos igual a este mundo.
de não entrar na corrupção, de não entrar na imoralidade, de não entrar na idolatria, de não entrar no abandono, não entrar nas filosofias que são totalmente controversas e inversas a Deus, não entrar no ateísmo, não entrar numa vida que domina este mundo, que domina esse sistema, mas que demonstra claramente um abandono de Deus. Por isso que João, na sua primeira carta, diz que o mundo já está no maligno. O mundo está dominado pelo que é mal, o sistema do mundo está dominado pelo que é mal, e a tendência deste mundo é se autodestruir, devagarzinho, mas se autodestruir. Mas o cristão não. O cristão não está entregue, sujeito à destruição ou à ação maligna deste mundo. O cristão está guardado e protegido pelo Pai. E essa guarda, essa proteção que vem do Pai, ela vem a partir da intercessão, da oração do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus e do nosso Salvador. E aqui é interessante, eu poderia passar a noite falando sobre essa expressão de Jesus aqui, esse trecho da oração de Jesus, mas aqui é interessante porque Jesus sai deste mundo com muita tranquilidade. Ele não sai deste mundo preocupado, e agora eles... Não, Jesus sai certo de que assim como Deus cuidou dele para que ele morresse na cruz, sem dolo, sem mancha, sem pecado, Deus pode guardar os seus, aquele a quem Deus o deu, guardá-los até o final. E aí vem algo interessante aqui, talvez você não tenha percebido, mas se você voltar lá atrás, é curioso que Jesus ensinou a seus discípulos assim: olha, até aqui vocês estão me pedindo as coisas, mas vai chegar o dia em que vocês não vão mais poder pedir a mim, vocês vão ter que pedir ao Pai. Eu não vou estar mais com vocês aqui, e aí então eu não tenho mais como atender vocês. Vocês vão ter agora que pedir ao Pai. De que maneira? Através do meu nome. Por que isso? Ele nos deixa nesse mundo de aflições, esse mundo entregue ao maligno, esse mundo que hoje no século XXI está polarizado, para cumprir a sua missão. E assim nós estamos guardados pela sua oração, que clama ao Pai, intercede ao Pai em nosso favor, e nos abre a porta para também pedir socorro a este Pai. É o que Hebreus capítulo 10 diz, que pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso ao trono da graça. É por causa de Jesus que nós temos acesso direto a Deus. Mas não é só isso, é por causa de Jesus que nós estamos neste mundo tão corrompido e nós continuamos seguindo a Cristo. Nós continuamos, e aí vem a aplicação do tema de hoje, nós continuamos amando a Cristo, mas sendo odiados por este mundo sem Deus, sem interesse de Deus, que caminha cada vez mais para a corrupção, mesmo que seja a chamada direita, que no campo político tem um slogan: Deus, família. Não tem Deus e família no slogan da direita. Ela pode até talvez ser a mais próxima de valores cristãos, mas se você olhar para a Escritura como portador do Evangelho, você não vai encontrar de fato Deus e cristianismo nem na direita e muito menos na esquerda também. Você não vai encontrar. E não sei se você sabe, mas no Brasil já foi implantada há 1 ano ou 1 ano e meio atrás a igreja evangélica da esquerda. É isso mesmo, a igreja evangélica da esquerda, que a galera que gosta da esquerda e do movimento da esquerda estão sendo crentes, cristãos, e foi por isso que eu disse no início quem eram cristãos, para poder então juntar aqueles cristãos que é a favor do aborto, que é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que na verdade não é nem casamento, né?
a favor da corrupção e criar, né, um sistema político para atrair os crentes, porque hoje a igreja, não é? E aí eu estou usando um termo genérico para a igreja, os cristãos genéricos do Brasil, estão sendo chamados para a política. E alguns estão sendo seduzidos, estão indo mesmo para a política. Mas a gente vai observar lá como portador do Evangelho, a referência de João Batista e aqui, que a missão que nós estamos aqui neste mundo é exatamente para expressar, por amor a Cristo, a sua mensagem. E como consequência natural, e segue o texto de João 17, como consequência natural, e a oração de Jesus é clara diante de Deus, o mundo vai odiá-los, da mesma maneira que me odiou. E o que a gente então aprende com isso aqui? Irmãos, nós estamos nesse mundo, nós temos obrigações, nós temos direitos e deveres constitucionais como cidadão barrense, como cidadão baiano e como cidadão brasileiro. Todos nós temos esses compromissos, de fato. Nós temos um mundo, né, onde a gente trabalha, onde a gente tem nosso emprego, nossa profissão, onde sai a renda para alimentar e cuidar da nossa família. Nós precisamos sim de hospitais, precisamos de farmácia, a gente adoece, né, a gente bate carro, a gente cai de moto, a gente se machuca, a gente se arrebenta, não é isso? Então no mundo a gente tem aflição e nós estamos aqui neste mundo e de uma maneira ou de outra dependemos daquilo que há no mundo mesmo. Está tudo aí, nós dependemos de política, de saúde, de educação, enfim, a gente depende deste mundo. Mas o ponto-chave que Jesus quer apontar aqui é de que apesar de estar neste mundo, nós não somos propriedades deste mundo e neste mundo é nosso. É como se fosse de fato, e aí eu vou usar uma linguagem negativa, é apenas um uso, é apenas utilizar-se deste mundo. É essa a ideia que Jesus traz como aqueles que são cristãos. Então nós não estamos aqui para seguir direita, para seguir esquerda, para defender política, para defender político específico, ou fazer uma campanha político-partidária contra ou a favor, seja lá em que circunstância for. Nós estamos aqui como representantes, e Paulo usa essa expressão muito utilizada pelos batistas, né? Nós somos aqui embaixadores. Nós estamos no mundo do qual nós precisamos dele, usamos recursos deles, mas nós não somos pertencentes a este mundo. E eu quero apontar isso de maneira bíblica e mais detalhada no próximo domingo não, dia 26, no último domingo. Exatamente porque nós precisamos ter consciência de que portadores do Evangelho não pertencem ao mundo em que estão. Todo mundo é passageiro neste mundo. Mas nós, além de sermos passageiros, não pertencemos a este mundo. Não estamos aqui para consertar o mundo. E de fato este mundo não tem conserto. Quando você lê, você estudou aqui há algumas semanas, alguns domingos comigo sobre escatologia, né, os últimos tempos. Um dos sinais da volta de Jesus é este mundo acabar. Um dos maiores sinais é o sol se acabar, a lua se acabar, as estrelas sumirem. Este mundo virá pó. Então nós não estamos aqui para sermos guardiões do mundo, do sistema deste mundo. Nós estamos aqui para representar, para embaixar Cristo. É a Ele que nós representamos. Por isso que a nossa mensagem, e Jesus diz isso aqui em João 16 e 17, a nossa mensagem não é aquela que nós criamos. A nossa mensagem não é aquela que tem apelo ou que tem elementos humanos de filosofia, de didática. Não, a nossa mensagem é a mesma de Cristo. E quando Cristo veio a esse mundo, o que a multidão fez, o que os padrões religiosos fizeram foi: crucificam-o. Porque ele não pertencia a esse mundo e ele não entrou em nenhum sistema, nem religioso e nem político, aonde todo mundo esperava um Messias, esperava um Cristo, esperava um enviado de Deus que trouxesse soluções políticas, que batesse de frente com o sistema, com o Império Romano e destruísse.
que fomentassem uma campanha eleitoral contra a dominação romana. Até João Batista, que era portador do Evangelho, em determinado momento ele começou a questionar: esse é o Messias que tinha de vir? Porque João estava esperando também por isso, de alguma forma. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso discernimento espiritual e entender que ainda que estamos aproveitando deste mundo, ou que precisamos de estar neste mundo e de seus elementos, nós não estamos aqui para pertencer, para viver e para estar em função deste mundo. E como isso fica claro? Isso fica claro quando este mundo começar a odiar a mim e a você. E vai odiar por quê? Só porque você não aceita e não admite que um homem pode casar com outro homem. E por que ele vai lhe odiar? Porque você não aceita que uma mulher, por conta, sem nenhum risco, sem nenhuma razão, só porque ela acha que o corpo é dela, ela pode fazer um aborto de uma criança. Ela pode mandar puxar uma criança com a máquina, ou retalhá-lo lá dentro, ou tomar um remédio que a criança se desfaz, se dissolve e sai como se fosse um líquido. O mundo vai te odiar só por causa de valores assim. O mundo vai te odiar porque você casou, é homem e casou com uma mulher, porque você é mulher e casou com um homem. O mundo vai te odiar porque você não quer mentir. O mundo vai te odiar porque você não quer ganhar dinheiro fácil, que vem por meio de corrupção, de mentira, de engano. O mundo vai te odiar por causa disso. O mundo vai te odiar só porque você diz que crer em Cristo como Senhor e Salvador. E não importa o quão importante você for para este mundo. Não importa o quanto valor no sentido de ação, de contribuição você possa dar a este mundo. Como todo bom cristão, este mundo vai nos odiar como odiou o nosso mestre. Sabe por quê? Só para resumir e ligar uma coisa a outra, só porque você é portador do Evangelho, este mundo vai te odiar. Vai te odiar. Porque este mundo nunca vai descobrir, esse mundo nunca vai conseguir entender como se pode amar a um Cristo, como pode se amar a um Deus que nunca se viu, tanto desse jeito, a ponto de negar-se a qualquer ciência, a qualquer prática, a qualquer comportamento e desobedecer qualquer lei que não seja conveniente à lei, os padrões desse Deus. O mundo nunca vai conseguir entender o nosso amor, a nossa paixão, a nossa dedicação e a nossa resistência em pregar um evangelho que, como eles dizem de forma incrédula, é escrita por homens, é balela o que está aí, é um livro de carochinha. Eles nunca vão conseguir entender, porque nós vamos ser um grupo, pessoas que vamos resistir a todos os recursos, até mesmo a morte, a bala, a sermos queimados na fogueira, como já aconteceu, ou que alguns dos nossos irmãos estão em países fechados e que são torturados todos os dias, mantendo e sendo portadores de um evangelho, anunciando um Cristo que salva, que cura e que liberta. Eles nunca vão entender isso. Isso nunca vai chegar ao coração deste mundo corrompido, desse sistema de mundo. Ainda que ele queira estabelecer e criar uma igreja de esquerda, ou que ele tenha um slogan de Deus e família, ele nunca vai entender isso. Nunca vai entender isso. Mas sabe o que é pior de tudo isso? Não é o mundo não entender. O pior de tudo isso é que nós nos tornamos uma igreja confusa. Nós trouxemos e trazemos, no sentido geral, uma confusão a este mundo. E talvez você tenha acesso às informações que eu tenho, mas depois, um pouco antes do dia 7 de setembro e depois do dia 7 de setembro, você vai encontrar a Igreja de Cristo, né? Ainda que não represente todo mundo, mas no sentido geral de mundo, a Igreja de Cristo sendo motivos de chacota, de ironias no Brasil. Porque alguns se esqueceram que são portadores do Evangelho. Alguns se esqueceram que estão aqui como os discípulos de Cristo.
e acabam levando este nome, este título, e se juntaram, se polarizaram. E não é difícil de você ver pastores, eu me refiro a pastores por questões de ser o líder da igreja, não é de ser, de uma certa forma, a representação da igreja. E eles na internet, de maneira irônica, sarcástica, até indecente e imoral, dentro do contexto da ética, dentro do contexto do respeito a autoridades, xingarem. E é claro, quando eu falo xingar, não estou falando de palavrões especificamente não. Inclusive tem um que soltou palavrão mesmo, literal. Mas eu estou falando de xingar aqui, é de respeito, de desonra à imagem do outro. Inclusive de colegas pastores. Porque são da esquerda, porque são da direita. E aí a sua conta na rede social, ao invés de ter continuado sendo uma rede de anunciar o evangelho, portadora do evangelho, é agora de bandeira política partidária. Esses que fazem isso, muito provavelmente não serão odiados pelo mundo. Ou pelo menos no sentido de sistema de mundo, porque algum lado do sistema, esquerda ou direita, talvez os ame, goste deles, os acaracie. Mas aqueles que estão no mundo como representantes de Cristo, que portam o evangelho e que estão prontos para pagar o preço de serem perseguidos e odiados para defender o evangelho, para serem de fato a imagem e semelhança do Deus eterno, para serem de fato missionários, para serem de fato discípulos do Senhor, esses haverão de sofrer perseguição. E a pergunta que cabe a mim e a você hoje à noite é: de que lado nós estamos? E aqui eu quero fazer apenas uma polarização. Você está do lado do mundo, do sistema de mundo, e aí não importa se seja na direita ou na esquerda, mas está no sistema do mundo. Está impregnado, está defendendo, está levantando bandeira, vestindo camisa deste mundo? Ou você aqui é um representante do Senhor Jesus Cristo, que talvez cedo ou tarde seja perseguido, despedido, surrado, ironizado, porque continua crendo ainda num Cristo, porque ainda continua esperando por um Deus, porque ainda continua acreditando no livro escrito por homens? Qual é o lado que você está deste mundo polarizado? Está do lado de Cristo mesmo ou está do lado deste mundo? E aí eu quero encerrar dizendo para você duas verdades para você se avaliar. A primeira delas é que cedo ou tarde, você precisa seguir um caminho a trilhar. E esses caminhos, eles estão sempre próximos de uma das polarizações do mundo. Ou está do lado esquerdo, ou está do lado direito. E você vai ter que escolher, no dia do voto, por exemplo, você vai ter que escolher quem você quer governar. E aí, naturalmente, você ouve, você escuta e você decide se você escolhe esse que está mais próximo dos ideais cristãos, ou se escolhe aquele que está um pouco mais distante. Isso é uma escolha que a gente vai ter que fazer. Então significa que nós estamos neste mundo e nós não temos como fugir de algumas decisões. Nós não temos como fugir. A gente vai ter que tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer uma escolha neste mundo. Nós vamos ter que fazer. Mas do outro lado, e é importante eu lembrar isso, que ainda que a gente esteja nesse mundo, é importante você ter consciência, e esse é o meu estímulo, de que apesar de você ter que fazer uma escolha ou estar mais próximo de um lado do que do outro, mas você não faz parte deste lado. E aqui é um momento chave, não só para a igreja, mas também para o próprio mundo em si. Porque o mundo, né, inclusive eu já ouvi desaforo dirigidos a mim de maneira bem direta, a pessoa dizer assim, tem uma amizade com ele, diz assim: eu agora estou odiando os crentes. Nesses termos mesmo, e bem bruto, mais bruto que eu estou dizendo aqui. Eu estou agora odiando os crentes. E aí, eu estava ali conversando e não tenho razão nenhuma para odiá-lo, e perguntei: mas por quê? E aí a resposta vem sempre na lata: porque vocês votaram nesse homem aí, vocês botaram esse homem aí. Aí eu fui na hora e corrigi e falei assim: botamos não.
A igreja não tem poder e a igreja não é o sistema de eleição e de urna. A igreja é formada por eleitores. E eleitores votam quem quer, inclusive é secreto. Segundo, a igreja não é partido político, a igreja não faz campanha política e a igreja não é lugar de política. Terceiro, o Senhor, quando disser quem é crente, dê nomes, porque até o Senhor se diz ser crente e o Senhor não é. Aí ele amansou, né? Naturalmente ele amansou. E aí ele começou a botar defeito de um lado e elogiar do outro. E eu calado estava, calado fiquei. Fiz a minha compra, fiz o que eu tinha de fazer, paguei, dei tchau, e ele ficou com outros ao redor, cafangando e cafangando e cafangando. Mas o que eu quero mostrar para você é de que às vezes nós cristãos estamos confusos de que lado ficar. E o mundo está ficando confuso porque a igreja também está mal resolvida. Está mal resolvida. E eu preciso aqui então dizer a você de que nós precisamos estar, ainda que neste mundo, ainda que talvez mais próximo e ainda que tenha que fazer escolhas, nós precisamos estar conscientes e deixar claro para este mundo que nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor. Somos portadores do Evangelho e não de bandeira partidária, não de político nenhum. E a igreja não é obrigada a votar em ninguém. A igreja não é obrigada a pegar a bandeira de ninguém. Apesar das pessoas que fazem parte da igreja terem o dever, que no Brasil é dever, é obrigação, votar. Votar. Então por isso que é importante a gente marcar o lugar onde nós estamos. E marcar isso para a gente de maneira pessoal, marcar isso também de maneira pública. Então, eu gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos e a refletir de maneira séria, de maneira sincera, se você realmente está aqui cumprindo a missão, se essa oração que Jesus faz aqui, ela também diz respeito a você, como aquele portador do Evangelho, que até tem a obrigação de votar, que vai ter a obrigação de fazer uma escolha política, mas que você não está disponível, disposto a comprar uma briga por causa de política, a vestir uma camisa por causa de política e trazer confusão a este mundo, se você é de Cristo ou se você é da direita ou se você é da esquerda. Feche os seus olhos e tenha um momento de reflexão por alguns instantes.